Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a produção de grãos prevista para a segunda safra está estimada em 272 milhões e meio de toneladas entre 2021 e 2022. O levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume vai representar um aumento de 6,7%, o equivalente a um acréscimo de 17 milhões de toneladas, comparado com a temporada anterior. No total de área utilizada para a produção, o aumento vai ser de 4 milhões de hectares, se for confirmado. A companhia acrescentou que as lavouras da segunda safra de milho são influenciadas pelas condições climáticas favoráveis e que é prevista maior produção já registrada. O insumo sorgo utilizado nas rações para animais também deve bater recorde, porque são mais resistentes à estiagem. Os estados que registraram os maiores percentuais de crescimento são Mato Grosso do Sul, o Piauí e a Bahia. A produção total estimada para o feijão é de 3,1 milhões de toneladas na segunda safra, um aumento de 26% na comparação com o ciclo passado. Entre as culturas de inverno, o trigo ganhou destaque, com 9 milhões de toneladas, ante 5,1 milhões produzidas em 2019. E olha só, a inflação acelerou em junho e é a maior para o mês desde 2018. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no país, subiu 0,67%, uma alta de 0,20 ponto percentual em relação ao mês anterior. No ano, a inflação já acumulou 5,49%, a maior no acumulado dos 6 primeiros meses do ano desde 2015, quando foi de 6,17%. Na comparação com 12 meses, o índice também acelerou. Passou de 11,73% para 11,89%. Esse resultado mostra que o país está há 10 meses com a inflação anual acima dos 2 dígitos e em um patamar 2 vezes acima do teto para a meta divulgada oficialmente para 2022. O resultado foi influenciado pelo aumento nos preços dos alimentos que são consumidos fora de casa, com destaque para a refeição e o lanche. Todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta em junho, com destaque para o vestuário, que teve a maior variação. Já o maior impacto veio da alimentação e bebidas, segundo habitação e artigos de residência. E por falar em alimentação, o trabalhador brasileiro gasta em média R$ 40 para comer fora de casa. O preço da refeição aumentou mais de 17% depois da pandemia. Os dados são de uma pesquisa feita a pedido da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O estudo foi feito entre fevereiro e abril. Participaram da pesquisa estabelecimentos de 51 cidades brasileiras e do Distrito Federal que aceitam o Vale-Refeição como forma de pagamento. O resultado mostra que o valor médio gasto pelo trabalhador para comer fora de casa em dia de serviço é de R$ 40,64. E esse custo aumentou 17,4% em relação a 2019, ou seja, antes da pandemia. A capital que tem o almoço mais caro do país é São Luís, com custo médio de R$ 51,91. O Rio de Janeiro vem a seguir, com R$ 47,09. Depois Florianópolis, Aracaju, na quinta posição aparece Natal, São Paulo ficou em sexto lugar. Agora, a capital que oferece a refeição menos cara é Goiânia, R$ 27,94. O cálculo foi feito com base na refeição considerada ideal pelo PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Inclui o prato pronto, uma bebida, uma sobremesa e o café. A exportação de produtos industrializados não para de crescer em Mato Grosso do Sul. Em maio, o faturamento foi de quase $500 milhão, o que representa aumento de 23% na comparação com o mesmo período de 2021. Em maio, a receita de Mato Grosso do Sul com as exportações de produtos industrializados alcançou $484,8 milhões, crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado,
quando a receita foi de 394 milhões de dólares. Esse foi o melhor resultado mensal já registrado em toda a série histórica do levantamento feito pela Fiemmes. Já no acumulado do ano, a receita total supera 1,93 bilhão de dólares. Os segmentos que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram complexo frigorífico, celulose e papel, óleos vegetais, extrativismo mineral e o segmento sucroenergético. Somados, eles representam 94% de tudo que a indústria de Mato Grosso do Sul vendeu até aqui no ano de 2022. No grupo celulose e papel, a receita em maio, com as exportações, foi de 187,7 milhões de dólares. O acumulado nos primeiros 5 meses deste ano foi de 633 milhões. Já no complexo frigorífico, a receita em maio alcançou 151 milhões de dólares e no acumulado de janeiro a maio, 663,2 milhões de dólares. Aqueles que apresentaram maior acréscimo em receita nesse mesmo comparativo, a carne bovina desossada e congelada, os farelos e pellets de soja, o óleo de soja bruto e refinado, os pedaços e miudezas congelados de frango e a celulose. Esses produtos somados apresentaram um acréscimo de receita superior a 400 milhões de dólares. E nos destaques internacionais, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje aos 67 anos, após ser baleado durante um comício político. Ele estava fazendo um discurso de apoio a um candidato às eleições legislativas do Japão. O comício acontecia do lado de fora da estação de trem da cidade de Nara, quando 2 tiros foram disparados. A polícia prendeu um suspeito de 42 anos. Quase 2 anos depois de ser obrigado a deixar o cargo por problemas de saúde, ele morreu em um hospital de Kashihara, poucas horas depois de ser atingido por 2 tiros no pescoço em plena rua em Nara, região oeste do Japão. Abe tinha 52 anos quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006 e se tornou a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos, disputas e terminou com uma renúncia depois de 1 ano. Ele voltou a ser candidato e retornou ao cargo em dezembro de 2012, em uma vitória que encerrou um período turbulento em que os primeiros ministros se substituíam em um ritmo de até 1 por ano. Abe ficou famoso no exterior pela estratégia de recuperação econômica conhecida como Abenomics, iniciada em 2012, com uma mistura de flexibilização monetária, recuperação orçamentária e reformas estruturais. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, soube aproveitar os acontecimentos externos, como os lançamentos de mísseis norte-coreanos e desastres naturais, para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Também foi beneficiado pela falta de um adversário do mesmo porte dentro do partido, o Partido Liberal Democrata, e pela fragilidade da oposição, que ainda não se recuperou da passagem desastrosa pelo governo entre 2009 e 2012. Abe teve a popularidade afetada com o início da pandemia, com uma gestão considerada lenta e confusa. Os Jogos Olímpicos de 2020 seriam um grande momento do mandato, mas foram esvaziados pela Covid-19 e realizados sem a presença de torcedores nos estádios. No Paquistão, o dono de uma criação de cabras foi surpreendido pelo nascimento de um filhote bem diferente. O cabrito, que viralizou e virou celebridade na cidade de Karachi, nasceu com orelhas gigantes. Um cabrito com o nome de leão. O filhote Simba não tem as mesmas dimensões do rei da selva, mas o tamanho das suas orelhas também assustam e podem dar ao animal a coroa de cabra mais orelhuda de todos os tempos. Nascido no mês passado em Karachi, no Paquistão, o cabrito possui 54 centímetros em cada orelha. Em 30 dias ele se tornou tão popular que até uma personalidade famosa poderia levar 25 ou 30 anos para atingir esse nível de fama. Recebi mais atenção do que eu tive nos últimos 4 anos, desde que eu comecei a criar cabras. Ele não só me deixou orgulhoso, mas também o Paquistão. Mohamed Narejo, dono do filhote, reivindica o trono de Simba no livro dos recordes, apesar da categoria cabra com orelhas mais longas não existir no site da organização. Ele também pretende investir em futuras inseminações artificiais com o sêmen de Simba para que a genética do animal das orelhas gigantes percorra o mundo.
Que gracinha. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.